Olá, sou Alex Barbosa, estamos aqui para a Gap TV para bater um papo para falar sobre inovação. Aqui na Fenatran, muitos lançamentos estão acontecendo, alguns deles importantes na Gap, mas nós também temos um olhar para outras soluções, tecnologias e inovação. E é para falar desse assunto que eu estou aqui com o Luiz Itiriti, da Risklog, uma consultoria ligada a essa parte de gestão de risco no transporte, que vai bater um papo com a gente. Luiz, obrigado por falar com a gente na Gap TV. Excelente, muito obrigado a vocês, parabéns pela feira. Tá joia. Luiz, assim, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui no nosso bate-papo, e hoje em dia a gente sabe que quando a gente fala de informação, tem um monte de sistemas nas empresas. Tem os sistemas de gestão empresarial no embarcador, TMS no transportador, informações de rastreio, mas assim, esse monte de dados às vezes fica disperso num monte de fontes e mesmo assim as pessoas não conseguem fazer inferências, não conseguem tirar conclusões. Você estava comentando comigo que existem algumas tecnologias que podem melhorar isso. Fala um pouquinho pra gente. Excelente, é isso mesmo. O trabalho do compliance nas empresas, nas firmas, né? E também o combate à fraude fez com que as empresas também criassem os seus silos, as suas regras, as suas políticas. E aí as empresas têm nos seus departamentos os seus bancos de dados também específicos. Vendas, compras, compliances, advogados, prestadores de serviço, muitos dados, muitas informações, como você falou, TMS de um lado e acaba tendo um Big Data, muita informação que não se fala às vezes, né? Nós como consultores visitamos as empresas e a gente acaba também não conseguindo tirar todas essas informações à primeira vista. Então por isso a nossa empresa buscou no mercado soluções inovadoras para poder fazer os vínculos. Então, nós representamos a IBM com um produto chamado I2, que é um software, é uma plataforma, né, onde a gente consegue encontrar o vínculo de todas essas informações que estão dentro das empresas, porém escondidas em cada departamento. Você estava comentando comigo essa questão do vínculo, é como se ele conseguisse estabelecer as correlações daquilo que eu tenho numa fonte de informação com o que eu tenho às vezes num outro banco de dados. E a partir disso daí, você consegue minerar, você consegue descobrir essas relações e tomar ações, é isso mesmo? Isso, é óbvio que no processo aí de estudo, consultoria, mineração do dado e também poder separar o que de repente foi encontrado, os achados que a gente fala, né? Muita coisa está dentro da empresa e às vezes com um rótulo não correto e a gente consegue ajudar o cliente a rotular e poder saber coisas que estão certas e corretas e também nesse processo a gente acaba encontrando algum achado um pouco fora do normal. Uma fraude, um desvio. Então esses vínculos, alguns são positivos e queridos, né, operações diferenciadas que às vezes não foram classificadas da melhor forma possível, assim como outros achados aí mais impressionantes ou importantes que devem ser investigados pelas empresas. Então o I2 é uma ferramenta muito robusta que é utilizada justamente para poder fazer esses vínculos que a olho nu a gente não acha, mas a gente quer encontrar para poder ajudar o cliente a tirar essa prova dos 9, o que é um vínculo positivo, alguma coisa que alguém esqueceu de colocar o rótulo correto, daquele vínculo não querido, aí sim passar para a área jurídica, a área de investigação interna ou externa. E esse banco de dados ele também fala com provedores externos, fontes abertas, para poder encontrar a chapa do cavalo, a chapa da carreta, quem são os donos e proprietários, as firmas que são donas desses produtos, né? As pessoas que estavam dirigindo, transportando ou destinatário do produto e saber de fato se aquilo era um caso certo, um transporte correto, um procedimento certo ou uma fraude. Aí a fraude é tratada de forma oficial, né? Porque veio um relatório muito bonito, muito limpo e muito ímpar para poder ajudar as empresas nesse processo. O Luiz estava conversando com a gente aqui no ar e comentando conosco sobre essa questão das novas profissões que estão surgindo em função da tecnologia. Uma delas é a figura do cientista de dados, um especialista que vai até o cliente e que faz esse estudo, essa arquitetura dos sistemas, para conseguir buscar nesse mar de informação um sinal do que é que afinal de contas está acontecendo e que no caso do transporte pode ser utilizado, por exemplo, para diminuição do risco ou para prevenção de fraudes. Luiz, essa é uma das profissões do futuro, não é? Sim, com certeza.
certeza. A gente pode dizer também que esse especialista, né, a profissão do futuro aí, minerador ou especialista de dados, ele vai trazer indicadores, informações para gestão, seja de risco, seja gestão financeira do cliente. Ele quer saber, por exemplo, variação de temperatura, e aí ele pode ter um arcabouço de dados que precisam ser pontuados, colocados em dashboards e tabelas, né, e serem controlados pelas empresas, entregando informação, tempo real, ou mesmo informação estratégica para o empresário, para a empresária poder tomar decisão específica, né? E então quem abraça esse tipo de estratégia consegue ser mais eficiente, consegue ser mais seguro, consegue um diferencial competitivo. Luiz, quero agradecer a sua atenção aqui, a sua participação na Gap TV. Você tem uma mensagem final para mandar aqui para o nosso público? Excelente. Eu gostaria de poder usar aqui esse espaço também para o pessoal olhar o nosso Café Sem Riscos, que é um canal que a Risklog tem, e nós temos um slogan que tem tudo a ver com a Gap, que é o Café Sem Riscos, porque viver é um risco. Todos nós estamos vivos e corremos riscos. Tá certo. Muito obrigado aqui pela sua entrevista. Conheçam o canal da Risklog e acompanhem também aqui na Gap TV.